Hollywood could make anything that they wanted to make. People had no choice. La economía de Estados Unidos, igual que la política, no tendría la fuerza mundial que hoy tiene si no hubiese existido la industria del cine y del audiovisual. Mais Hollywood, plus la télévision, plus toutes ces choses-là, c'est le premier poste d'exportation des États-Unis. Ça représente plus que Boeing. Donc c'est énorme comme marché. Around the world, 600 million people, 1/5 of the world's population, are watching live on television. It is the largest audience for any event in history. In local news, Edward Nygma's 3D box has become the rage of Gotham. Rioting occurred last night at electronic stores which were sold out. There's hardly a home without the Nygmatech box. Critics have claimed the box turns Gothamites into zombies, but Edward Nygma just shrugs. That's what they said when TV was invented. In my first book, which is called An Empire of Their Own, How the Jews Invented Hollywood, the book is really predicated on an irony. And the irony is that a group of Eastern European Jewish immigrants create the values, the images of America that Americans then adopt as their own. And it's an idealized form of the country. So you have this very Protestant, homogeneous idea of what America is. Catholics and Jews aren't really permitted. And it was invented by Eastern European Jews. It's kind of funny when you think about it.
And the old Hollywood built itself because it had a monopoly on a form of entertainment, at least in America. I mean, you know, people could listen to the radio, you know, which was just starting in the 1920s. If they were literate, they could read magazines. But if they wanted to see moving pictures, they had to go to the theater. The theaters were all owned by what they called circuits, common ownership, and they in turn were owned or controlled by the movie studios. So the movie studios had a locked-in audience, because people had nowhere else to go, locked-in distribution system, and so it put stars under contract, and that was the old, let's call it the old Hollywood. But there's another story you can tell about Hollywood all the way at the other end of its history, which is Hollywood exists because people were fleeing the East Coast, because Thomas Edison wouldn't let them make movies in the first place. So Edison, because he owned all the patents on the cameras and the lenses, said, I'm going to own a piece of every film ever made. And so the people who wanted to make movies packed up and they moved literally as far as they could go and A, stay in the United States, and B, not end up in the Pacific Ocean. And they ended up in Los Angeles. In 1915, the dominance of the Hollywood system goes into place. It goes into place in terms of a particular way of telling stories, a particular industrial mode of production, and also international distribution, because World War I allows the United States to achieve dominance in international distribution that it's never lost in almost 100 years. Germans killing French and French killing Germans is very, very good for Hollywood distribution, because it means they're paying attention to killing one another for several years, not to distributing films. Há uma manipulação do mundo, da realidade, que é feita através da construção de imagens. Na verdade, os Estados Unidos aprendeu isso com quem? Com, você citou Goebbels? Inventou. Ah, você não acha que tem uma clara inspiração na política da propaganda nazista? Não, porque inventou antes. A propaganda nazista que se inspirou. Pardon, sir. Well, this little escapade of ours requires a knowledge of the German film industry under the Third Reich. Explain to me UFA under Goebbels. Goebbels considers the films he's making to be the beginning of a new era in German cinema, an alternative to what he considers the Jewish German intellectual cinema of the 20s, and the Jewish-controlled dogma of Hollywood. Eles dão valores sobre a amizade, sobre a guerra, sobre o que é inimigo, sobre a natureza, que é produzida e reproduzida do cinema. Porque el cine no solamente sirve para transmitir contenidos ideologizantes, valores simbólicos, así ideas, sirve también para propagandizar por el propio lenguaje audiovisual todas las industrias y toda la economía del país que lo produce. Cuando ves una película norteamericana no ves solo las ideas y la intencionalidad ideológica o los valores o las actitudes del autor. Ves todo. Ves cómo la gente se viste, qué la gente toma, qué cigarrillo fuma, el auto que utiliza, el escenario, la escenografía. Estás viendo implícitamente, cosa que no lo admite ninguna otra forma de comunicación, porque si estás leyendo un libro o una revista, ves un texto y te tratas de imaginar, pero en el cine no te imaginas, ya te da la imagen directa. Entonces la economía norteamericana se ha expandido sobre el mundo en gran medida gracias también al cine y al audiovisual. Primeiro com o cine e depois com a televisão. Eu acho que o efeito da indústria cinematográfica de Hollywood é muito pervasivo, no sentido que envolve seja a linguagem do corpo, seja a dimensão mais fantástica, de fantasia, de imaginação. The most famous film of the teens in the United States is Birth of a Nation. It is a great film in terms of storytelling. It's also, rather unfortunately, a deeply racist film, but that is quite reflective of what many Americans believed in this particular era. The President of the United States, Woodrow Wilson, thought this was an accurate view of history.
Então, olhar da câmera, muito frequentemente no cinema americano, é um olhar teológico. Eu te estou olhando, eu posso entender em qualquer momento da sua vida o que você está fazendo, porque o meu olho é um olho divino, de Deus. Depois da Primeira Guerra, ou durante a Primeira Guerra, é que os Estados Unidos foi consolidando a sua posição hegemônica no mercado internacional. Tanto no início do século quanto depois, quando os americanos se transformaram assim, nessa indústria cultural de maior presença no mundo, havia uma consciência da importância desse jogo e havia iniciativas com total senso de planejamento e de estratégia. Quer dizer, não é que foi espontâneo. But there's, of course, a reason why the government cooperates in helping Hollywood maintain the semblance or what remains of a monopoly to the extent it can. And that is, the government has always recognized that filmed entertainment is an extremely important way of putting a message before the public. Certainly there's a kind of, one could say that the values of Hollywood inform the values of, American belligerents. I think that's absolutely true. We always go to war thinking it's going to be like a movie. And then, 5 years later, it turns out it's not a movie, and there are all sorts of consequences. And we love going to war and thinking, it's just like Schwarzenegger and John Wayne. They're going to go off, they're going to knock off Saddam Hussein, and it's all going to be over in 2 days, and then they're going to come home, and it's just like a movie, right? So that's true. That sense of the mentality of the movies informing our foreign policy is absolutely true. Hold the presses. This just in. By a curious quirk of fate, we have the perfect story with which to launch our satellite news network tonight. It seems a small crisis is brewing in the South China Seas. I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment. And 1 billion people around this planet will watch it, hear it, and read about it from the Carver Media Group. But does it mean that everyone who comes into these major national bodies have any knowledge of the question of cultural policy, and cultural policy, of course, including the notion of cultural diversity in a country like ours? And the notion is hands off. Just let it work itself out the way any market works itself out. And until there's a shift in that thinking away from this notion that culture is properly a part of the market or exclusively a part of the market, then it's very, very difficult to turn heads and get people to think in different ways. O poder da indústria hollywoodiana é a maciça presença de capital e de condições de errar. Gastar muito dinheiro fazendo muita coisa para algumas darem certo. Com um princípio parecido com aquele que o próprio Estados Unidos usa militarmente, quer dizer, aquele princípio de vamos primeiro bombardear, fazer tabuadas, depois a gente põe a infantaria. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começou a ocupar o espaço e Hollywood começou a exportar realmente produto audiovisual, havia realmente uma política mais ou menos unificada e também organizada pela Motion Picture Association of America e que depois virou Motion Picture Export Association. It's a lobbying group. I mean, that's essentially what it is. I mean, now it's a lobbying group. It's a lobby with legislators and a lobby with the president to make sure that Hollywood has its voice heard and that legislation will be passed that's favorable to the industry, and the legislation won't be passed that's unfavorable to the industry. 10 theater chains plus, 5 television networks
which controlled everything. Now you're going to have literally 100,000 uncontrolled, or 100 million maybe, I should have said, uncontrolled points that can receive the product. So the only way that Hollywood could remain in business, or in the business as they know it, is to control the intellectual property rights. I compared American movies to like Swiss chocolates. It's what we export. Everybody wants our entertainment. France, which is probably the most, culturally arrogant country in the world, 70% of the movie dollars, or francs in France, euros now, go to American movies. Now this is the culture. It's very proud, always talking about cultural colonialism, and what do they want? They want American movies. What do they want, in any part of the world? They want American movies. Now, there are reasons for that. American movies, are beautifully made. They're expensive. They have special effects. They have learned over the years how to make things that appeal to everybody. So you have a huge battle going on over digital rights. And that's why I said earlier that one of the main ways that the government gains influence over Hollywood is Hollywood's need to have the US government cooperate and suddenly go to a country like Thailand and say, well, if you want us to do X, Y, and Z for you, even military aid, we want you to do something about digital piracy. The old appeals to racial, sexual, and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor, are beginning not to work. Business of who I am and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. It's just a ride. And we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. That the game was to find out what I already was. Uma nova indústria audiovisual se forma tanto a partir dessas tecnologias de informação e comunicação, das redes, das possibilidades de produção colaborativa, de cocriação, e também com os novos formatos, as novas possibilidades abertas com uma nova política cultural, baseada na diversidade cultural, na economia criativa. Estamos diante de uma oportunidade sem igual de constituir um novo espaço simbólico para o indivíduo, para os grupos sociais e para toda uma sociedade. Resta saber se a nossa legislação e o processo de regulação desse mercado vai acompanhar essa tendência de multiplicação dos protagonistas do audiovisual. Estamos aqui para exercitar esse processo e fazer um produto audiovisual utilizando as redes, os processos colaborativos, utilizando o crowdfunding e enfrentando, ao mesmo tempo que a gente discute os efeitos dessa indústria, a gente enfrenta uma maneira diferente de pensar, de fazer e de constituir o audiovisual.
la lucha de la imagen es importantísima, la lucha por la información, y el primer dato concreto es que Estados Unidos coloniza a través del cine. O sea, da toda una visión desde los colores, los formatos, las historias que cuenta, de una manera de vida, de una manera de vestirse, de unos autos, de una música. Estados Unidos siempre fue líder en essa indústria da imagem. Hollywood trabalha com dumping, trabalha oferecendo aos países, aos nossos exibidores, condições que nenhuma outra indústria, nenhum outro polo de produção, nenhum outro país sequer poderia oferecer. They have offices everywhere. They have made arrangements with all the governments. The MPA has negotiated deals with every government in the world. Porque Estados Unidos no es solamente la embajada, es todo el poder económico y político que tiene dentro del país, que lo tienen los medios de comunicación, que lo tiene en buena parte del establishment económico y político nacional, como lo tiene en cualquier otro lado de América Latina. Eu acho que a força extraordinária industrial e tecnológica e agora ainda mais digital de Hollywood está na capacidade de penetrar no olhar de spettatore mundo, um spettatore que é global e local. Eu acho que é um spettatore local, que mistura a dimensão local, mais localizada, com aquela mais global, e a janela é o olhar. E para capturar esse tipo de olhar, precisa de modificar constantemente a tecnologia. A new organ, a new part of the brain. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately create a new outgrowth of the human brain, which will produce and control hallucination to the point that it will change human reality. After all, there is nothing real outside our perception of reality, is there? You can see that, can't you? Piensa que en cualquier país latinoamericano hoy se ofertan en la sala de cine unas 200, 250 películas de largometraje del año. En 70% son de origen norteamericano. Pero en televisión se ofertan, en televisión abierta, se ofertan 1000 a 1200 películas al año, en general como promedio, de las cuales el 70% son norteamericanos. En lo que es el alquiler y la venta de video, de DVD o VHS hasta hace poco tiempo, se estaban haciendo unas 800 a 1200 películas, títulos que se reproducían por año, de las cuales también el 70%, 80% son de origen norteamericano. Y si te metes en todo lo que es la televisión por suscripción y cable, se ofertan entre 15 y 20.000 películas por año, de las cuales, películas de largometraje estoy hablando, de las cuales un porcentaje semejante viene de Estados Unidos. Es decir, que el nivel de oferta que hay hoy en día de la producción norteamericana es mucho mayor, es 10 veces mayor que el que había 20 o 30 años después. E os objetivos da indústria americana era consolidação. Primeiro na parte de longa-metragem e mais tarde em relação à televisão também, para ampliar o espaço em relação ao conteúdo como um todo. Isso se deu em forma de várias políticas, até em relação à legislação local. Les Américains, les films américains représentent 85% des places vendues dans le cinéma mondial. C'est dire la place prééminente de Hollywood dans le monde de l'écran, en tout cas de celui des films. Des films que l'on ne voit pas seulement au cinéma, mais qu'on voit sur les portables, sur les DVD, à la télévision, etc. Donc sur ce plan-là, je pense que Hollywood va encore conserver assez longtemps une place centrale dans cette configuration. A Hollywood studio, which controls the distribution in America and Canada, can get distribution in Europe, in Brazil, in China,
a Chinese company can't get distribution in America except by going to one of the American companies like Paramount or something of that sort. So without access to distribution in this market, no one else can build a global empire. A indústria americana deixa que os vários cinemas nacionais produzam, mas não deixam que eles sejam distribuídos, que eles cheguem ao mercado. Como é que eles não deixam que chegue ao mercado? Porque eles têm praticamente um monopólio ou um oligopólio do mercado. Repare que os poucos filmes brasileiros que têm um lançamento pelo menos parecido, pelo menos próximo ao lançamento de um filme de Hollywood, em geral no Brasil, bate o filme de Hollywood em bilheteria. Então não se trata do gosto do público, ou seja, não é o público brasileiro que está pedindo o filme de Hollywood. Naturalmente crescia uma tentativa de manifestar uma identidade nacional. E isso se enfrentava com um espaço ocupado. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. En primer lugar, lo que nos permite el cine y lo audiovisual en general, no solo el cine, es reconocernos a nosotros mismos y reconocer lo común y lo diferente que tenemos con los que básicamente tenemos una cultura, elementos culturales en común. Los años 65 al 73 en América Latina había movimientos populares muy fuertes. Los de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, en cierta medida, Bolivia, etcétera, etcétera. Hasta que Estados Unidos, después de la derrota en Vietnam, miró hacia América Latina y ahí se acabó todo esto. Se acabó Allende, se acabó Perón, se acabó la revolución peruana, etcétera. Hoy en día también estamos en un proceso que no es exactamente el mismo, pero como Estados Unidos mira más hacia el tema de la energía en Medio Oriente, países árabes, y mira más hacia toda la cuestión en China y los países orientales en materia de inversiones económicas y demás, América Latina ha podido de alguna manera aprovechar esa no mirada a Estados Unidos hacia nuestro continente para desarrollar movimientos también emancipatorios y de tentativa de liberación o de independencia. Um caso típico foi num momento de crise, em que com a emergência da TV, com as novas gerações do pós-guerra, quer dizer, houve uma aparência de que esse grande sistema mais centralizado ia se fraturar. Então houve uma presença forte dos cinemas de outros países no mercado internacional. Isso foi nos anos 60. O cinema europeu, o cinema asiático, o cinema da América Latina. E, por exemplo, a minha geração teve esta sorte, vamos dizer, porque a gente conseguiu viver ainda, eu digo principalmente a partir da segunda metade dos anos 60, um momento de grande diversidade de oferta de coisas nos grandes cinemas. Indudablemente, nosotros necesitamos lograr una unidad narrativa latinoamericana complementaria y que la gente llegue a la gente. Se produce muy desigual, o sea, Argentina está produciendo una gran cantidad de películas, Brasil produce bastante, Colombia menos,
Paraguay casi no produce, Uruguay produce muy poco, Chile produce muy poco, Bolivia casi no produce, Perú casi no produce, Ecuador muy poco. O sea, entonces, dentro de eso es donde deben trabajar los organismos internacionales para trabajar en ser complementarios, en fomentar, en desarrollar, ayudar a financiar e o mais importante é a distribuir e a circular. É muito importante que a gente se veja na tela, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que as majors têm uma estrutura e dominam o mercado de tal forma que não dá para fingir que eles não existem. Eles existem e eles têm orçamento. Então, eu acho que seria um pouco imaturo a gente não querer dialogar com eles. Was nothing real? You were real. That's what made you so good to watch. Listen to me, Tuna. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself. You never had a camera in my head. You're afraid. That's why you can't leave. A Convenção da Unesco para a Diversidade Cultural, ela vem coroar uma resposta ao domínio das indústrias audiovisuais norte-americanas que já vem desde antes da criação da ONU. Né? A Convenção, o que ela traz de oportunidades? Né? Que os países que a ratificarem, eles têm no seu instrumento jurídico, no seu instrumento legal, a possibilidade de protegerem e promoverem a diversidade das expressões culturais no seu país. Portanto, as culturas locais, as tradições, as suas crenças, os seus valores, elas passam a ter um espaço, uma proteção jurídica para existirem e se promoverem, se fazerem conhecidas, se perpetuarem. The Americans has fight against this convention very hardly, and they refuse to adopt it, simply. So they are not members of this convention, they are not participating actually to the discussion to put this convention in place, but there is discussion at the UNESCO level to see how to make programs, actions to at least to improve this convention, make that the poorest countries has some facilities for their own culture to be developed, to be promoted under these conventions. They're simply not taking part in this process. And civil society organizations work together to advocate for our own governments who have joined the convention, then we can use it to say, well, here are some of the things that you should be doing in order to promote local artists, local cultural productions. So we should be working with our governments to say, for example, in the movie industry, you can take advantage of the convention, you can develop policies, aggressive policies, that would carve out a marketplace, a space in our own marketplace for our own movies. Você fala de uma língua que as pessoas não entendem. Então você precisaria ter uma rede de exibição de um produto brasileiro muito maior, para que as pessoas pudessem desenvolver esse espírito crítico ou ter esse olhar diferenciado. Senão as pessoas olham sempre e querem o mais do mesmo, que é o mais do mesmo cinema americano, da maneira de olhar o mundo. Né? Dessa maneira que a gente vive sob a pressão, sob o domínio, e de alguma maneira parece que a gente está ficando universalizado por estar trabalhando dentro desse sistema. Mas a gente não descobriu uma maneira de produzir cinema brasileiro e de distribuir cinema brasileiro. You can do that through providing financing to local film producers, by providing content quotas in theaters, and that way you could have a presence of local movies in the theaters. If governments don't do that, there's things that we can do at a local level as well, in addition in the movie industry,
to try to carve out our own presence in a more modest way. Alternative theater distribution systems, working together, internet distribution of movies and so on. So there's lots of opportunities, but really what we have to do as organizations, as cultural activists, is we have to work together to try to take advantage of those. Nesse momento, como é que a indústria audiovisual no Brasil, incluindo o cinema, poderia virar uma indústria e se afirmar no país? Tendo uma televisão solidária, tendo uma televisão democrática, tendo uma televisão onde a expressão brasileira se apresenta na sua diversidade. No puede haber un desarrollo del cine latinoamericano si no hay una creciente presencia de nuestro cine en las pantallas de la televisión. La televisión puede ser el medio que más ayudaría a promover el cine y el imaginario cinematográfico en nuestro país. Y hoy en día la televisión está un poco ausente de ello. So people had more free time, they had more education, and they spent less time around other people. And television was perfectly positioned to fill that gap. Right? It was cheap, you buy the television one time. And so in the space of 30 years, unprecedentedly quickly, in the space of 30 years, television became the #1 use of free time worldwide. We want more movies! We want more movies! Come on, baby! Mike, wake up, baby! We need to make more movies! What are you doing? Look at all these people here! We want more movies, man! Yeah. We cannot do these movies anymore. It's illegal. You can make your own! I don't have ideas for movies, Oh, Jerry. bull pucky! You have got tons of ideas. Brilliant ideas. I hear them, you mumble them in your sleep. Mike, we can make any movie we want. We don't have to make one. They can't sue us if we're making new ones. Make whatever you want. Make Rush Hour 6, whatever. You know what I mean? Let's make a Scary Town 5000. Esto tiene tanto desde la posibilidad de establecer diálogos culturales, como también una posibilidad, al igual que lo anterior, de constituir una industria basada en los símbolos, una industria basada en el arte, una industria basada en el reconocimiento de las particularidades y las diferencias. Eso es legítimo en la sociedad capitalista en la que vivimos. Lo que aparece como poco legítimo y además poco práctico es intentar hacer un cine que no recoja nuestra particularidad, tanto no solo temática sino también estética. Tenemos que tener un cine que lo tome en cuenta. The third Hollywood, I've described the first and the second, might have nothing to do with America, nothing to do with Hollywood. It might be a global phenomena that follows different rules, has much shorter movies that are 7 minutes long, much more reality-based movies that don't have stars in them, much less movies that are much less constrained or not constrained at all by any rules as to sex, nudity, violence. You can have a completely different world emerge. That becomes the form of mass entertainment. There's no law that says that mass entertainment has to be movies. In the 20th century, the media landscape, epitomized by television, was a landscape where we could only consume, right? That was our only option. Here's the television, you can watch it and do nothing else. Here's radio, you can listen to it and do nothing else. Now we have this landscape where we can consume and we can create and we can share with our friends. And we're seeing people take advantage of that more and more and in surprising new ways.
So it isn't just that we can do new things, but also the old media like television are being recontextualized in a participatory environment. Você fazer um vídeo para mostrar para um amigo, um vídeo caseiro, criar uma obra de arte são coisas diferentes. Né? Um filme, inclusive, a maioria dos filmes de YouTube que são interessantes, acreditar que aquilo vai ser o paradigma da criação visual é bobagem. Na verdade, são filmes de brincadeira, lúdicos, que a graça é justamente essa, tipo o primeiro cinema. A graça é um momento tecnológico que você descobre a possibilidade de fazer aquilo. Mas isso vai modernizar, você sempre vai ter isso, mas não vai excluir as grandes obras que normalmente aqui debatem a sociedade, que conseguem avançar, que conseguem tocar em demandas imaginárias mais amplas. Você sempre vai ter isso, e graças a Deus vai ter isso. Estou criticando hoje, graças a Deus vai ter os grandes artistas que fazem as grandes obras. Donc je crois plutôt à une cohabitation entre la puissance de Hollywood, qui à mon avis va demeurer encore, et la démocratisation, mais qui est réelle. Ce sont deux phénomènes qui vont se développer ensemble. A cada nova tecnologia que democratizou o equipamento, surgiram as utopias da liberalização, da democratização da produção, da possibilidade de mais pessoas entrarem nos processos criativos, de participarem de uma comunicação mais substancial. Mas ao mesmo tempo, cada nova tecnologia foi gerando os mesmos mecanismos e as mesmas contradições entre quem tem hegemonia e quem não tem. Isso tem acontecido sempre, né? Sempre. Foi assim com televisão, vídeo, agora a mesma coisa nesse mundo digital. The Hollywood majors, along with various different players in the internet, including Google and Yahoo and Microsoft, they're all partnering together to do this. And it's, I tell you, I'm very worried, and I think we all should be very worried. We who see the internet as a tool for democratic discourse need to be very worried. Hollywood va encore conserver assez longtemps une place centrale dans cette configuration. Mais le problème, c'est que l'on voit apparaître maintenant un nouveau consommateur, chez les jeunes en particulier, qui délaisse un peu la télévision, qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui écoute de la musique avec YouTube, etc. Il y a une multitude désormais de possibilités de faire des choses avec l'écran d'Internet. Et donc probablement Hollywood n'aura plus cette centralité globale dans le monde du marché des loisirs. Le cinéma était jusqu'en 1950 le loisir numéro 1 du peuple. Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire. It tells you how to desire. En este advenimiento del famoso triple play, donde se va a combinar la internet, el teléfono y la televisión, donde va a haber una especie de simulación de la interactividad, porque ni siquiera va a ser interactiva, va a haber una interactividad premasticada para que los espectadores piensen que estén participando, y para un partido de fútbol van a dar 6 cámaras más para pensar que uno es el director, o para contestar con un control remoto y comprar inmediatamente para comprar más. Es todo un gran invento para vender más rápidamente productos por televisión. Um movimento de free culture, totalmente free, é um extremo que não leva a uma adequação ao mundo real, comercial, onde existem produtos a serem comercializados, vendidos, comprados, alugados, licenciados. Mas é muito útil a discussão para poder entender os extremos e chegar a um meio termo onde pode ter acesso, mas também pode garantir a sobrevivência do próximo produto cultural. Então, não há nenhum problema de chegar a um meio termo. E o resultado final vai tomar essa forma. I argue with people who are really into the internet, who say you can't regulate the internet, you shouldn't regulate the internet because the internet is much better being free and being unregulated. And I say to them,
it will be regulated. You're already seeing the regulations on the internet. It's really only a question of what kinds of regulations we have. And if we have the proper kinds of regulations, then we're going to have an internet that really does encourage flourishing of cultural and arts activities. If we don't have those right kinds of regulations, then we're going to see an internet dominated by the major players. Cada vez mais as sociedades vão procurar mecanismos de blindar a propriedade intelectual, cada vez mais. É uma mina de ouro, né? Como é que você vai deixar isso assim solto por aí? É importante que a gente não esqueça que tudo isso está dentro de um contexto de um sistema econômico que é esse que valoriza a propriedade. Nós somos seres que valorizamos a propriedade. Então eu não vejo como... eu até posso vislumbrar meios de flexibilizar isso, mas não acredito numa generalização. O digital é uma revolução sem volta, não tem como voltar, não acredito na possibilidade de voltar. Eu acho que o Estado vai tentar ainda controlar um pouco mais isso, vai ter essa obsessão por controle e tal, mas não vai conseguir. Por mais que se faça uma regulamentação, se fica tentando, mas a tecnologia vai cada vez mais criando uma nova possibilidade que vai possibilitar que todos tenham acesso ao que quiserem ter. E aí você vai ter que lidar com essa democratização, que para mim eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que vai acontecer muitas coisas boas e até as empresas que não se adequarem a isso, não souberem dialogar com isso, elas estão fadadas ao fracasso. Por otro lado, el Estado le compete también en la educación incorporar, yo creo que no hay todavía nada de esto, pero sería muy bueno que hubiese políticas y programas de educación crítica del audiovisual. Porque si las nuevas generaciones van teniendo una conciencia más crítica de lo que se está consumiendo, van a tener la libertad de elección, de elegir aquello que les gusta, por lo que les gusta, por lo que conocen de lo que les gusta, y no como ahora ocurre que es un consumo acrítico, donde el niño entra a una sala de cine y consume aquello sin que tenga ninguna formación previa de lo que hace al lenguaje, a todo lo que tiene que ver con la alfabetización audiovisual. Cuando hablamos de alfabetizar, estamos diciendo entregar herramientas a un ciudadano, a una persona, a un niño, para que pueda discernir, para que pueda ser más libre, para que pueda ser más crítico con lo que el mercado, principalmente el mercado de la entretención, el mercado de la información, le propone. Nosotros decimos que hay que alfabetizar porque es una cuestión estética, ética y política, ¿no? A gente fala muito da democratização da tecnologia, da democratização da possibilidade de ter uma câmera, democratização da possibilidade de postar um vídeo, e fala pouco da democratização conceitual. Porque a gente tem que formar as pessoas conceitualmente, né? Hoje em dia é muito mais difícil uma pessoa ter realmente talento de expressar a linguagem, de conhecer a linguagem, tanto escrita, quanto oral, quanto audiovisual, do que a pessoa realmente ter acesso ao equipamento. Então a gente está na hora da gente começar a debater. Você pega, por exemplo, as pessoas discutem, temos que formar mais costureiras, né? Temos que formar estilistas. A democratização é da criação, as pessoas têm que ter a capacidade conceitual de ser criadores das suas obras. Sabe? As pessoas ficam fazendo, por exemplo, cursos para formar câmeras de vídeo, isso tem que ter também. Mas o principal é conseguir fazer que as pessoas tenham os conceitos. Isso significa estudar mesmo movimento estético, né? Significa surrealismo. Aí você vai chegar no negócio. Porque aí você vai conseguir que as pessoas criem coisas diferentes. E aí sim teria essa democratização. Então o limite agora não é mais um limite tecnológico. O limite é o cérebro do ser humano. Ali que está o nosso limite. Esse limite é mais complicado. Eu acho que a tecnologia vai ajudar a superar isso, a chegar, mas é mais complexo do que a superação tecnológica. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world
where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. Vai desabar água, algodão vai desabar água, pra lavar o que tem que limpar, pra lavar o que tem. Vai desabar água e é pro nosso bem. Vai desabar água, algodão vai desabar água, pra lavar o que tem que limpar, pra lavar o que tem. Vai desabar água e é pro nosso bem. Vai desabar água, algodão vai desabar água, pra lavar o que tem que limpar, pra lavar o que tem. Vai desabar água e é pro nosso bem. Depois, quando o sol parar, será hora de estender nos varais os poemas que os lençóis suados escreveram de atrás. Os poemas que os lençóis suados escreveram de atrás. Vai desabar água, algodão vai desabar água, pra lavar o que tem que limpar, pra lavar o que tem. Vai desabar água e é pro nosso bem. Vai desabar água, algodão vai desabar água, pra lavar o que tem que limpar, pra lavar o que tem. Vai desabar água e é pro nosso bem. Vai desabar água, algodão vai desabar água, pra lavar o que tem que limpar, pra lavar o que tem. Vai desabar água e é pro nosso bem. Depois, quando o sol clarar, será hora de estender nos